Graça e paz, a paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus pelo privilégio que nos concede de mais uma vez estarmos juntos através desse vídeo para meditarmos na palavra de Deus, como temos iniciado no Salmo 46. Meditamos no domingo passado na primeira parte, nos 3 primeiros versículos. Agora, hoje nós vamos meditar na segunda parte, que vai do verso 4 ao verso 7, que diz assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Esta é a segunda parte, a qual passaremos juntos a meditar. Ele inicia conosco aqui no verso 4, dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio do amor divino, da graça maravilhosa e da sua benignidade, fluindo como um rio de águas da vida, cheio de paz divinal, constante, irrigando, produzindo vida, refrigério, consolação nos santos, nos crentes, Ele diz: há um rio também da água da vida, que é a igreja do Senhor na terra, no céu, desfruta eternamente. Um rio imutável que corre serenamente, com suas águas cristalinas, pura, limpa, a qual não transportam entulhos, não são barrentas, mas águas que produzem vida. E é interessante que os comentaristas deste salmo, Calvino, Agostinho, Charles, todos eles, de uma forma ou de outra, pelo ângulo de sua visão, faz uma analogia através de figura de linguagem, como era também próprio aos israelitas naquela época, onde eles se detalham nesse salmo, quando aborda o rio, quando se vê o comentário de Calvino, ele é mais naturalista, quando Agostinho é mais espiritualista, Charles também. Desse modo, nós vemos as formas como foram abordadas a questão do rio. O rio também se refere a Deus, a sua palavra, Ele diz aqui no Salmo, no versículo seguinte: Deus está no meio dela. Daí a confirmação da interpretação por analogia de que Deus é o próprio rio, o Deus Pai, Se olharmos para o Filho, Deus Filho, também é o rio, a fonte da salvação. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Zacarias fala com muita propriedade no capítulo 13 e verso 1. Deus Espírito também é o rio, nesta figura de linguagem,
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38 fala com muita propriedade a respeito desse rio. Também João 4,14 fala: aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus falando, ali, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Palavras maravilhosas com referência a rio. Há um rio, Ezequiel também, com muita propriedade, no capítulo Ezequiel, ele se refere a esse rio através da sua visão de inundação, de quando ia passar, cobria os pés, depois cobria os artelos, o joelho, depois cobria os lombos, e depois ele não conseguia de forma nenhuma atravessar o rio, a não ser que fosse por nada. Teria que ser através de um esforço maior para atravessar o rio. É evidente também que Jó 38:27 fala também das águas que sobrevirão sobre a terra assolada, uma terra destruída, uma terra deserta, onde não há vida, e esse rio chega produzindo vida por onde ele passar. São várias as linguagens de várias épocas que interpretam nos seus comentários a questão do rio. Há um rio, nós vemos que o rio que ele aborda aqui não fica só num ponto de vista. Esse rio, ele designa também, em sentido figurado, o Evangelho que pregamos, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, que chegou em Jerusalém, e como Jerusalém, banhada pelo rio e seus afluentes e efluentes também, irrigando os bairros, assim o Evangelho também, nascendo da cidade santa, sai percorrendo as terras, produzindo vida e salvação, Nós temos várias interpretações a respeito do rio. O rio, uma alusão ao córrego de Siloé. Isaías fala, no capítulo 8, verso 6, a bênção da proteção de Deus é representada pelas águas de Siloé, um tanque onde a gente pode ver ali que as águas correm suavemente, de uma forma tranquila, sem muita turbulência. Ele prossegue, cujas correntes, ele já vai descrevendo o rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Alegram as correntes. É bem verdade, quando tudo está desolado e chega a solução, chega a vida, a alegria, a prazer, a gozo, a contentamento. E ali também ainda fazendo a alusão à cidade santa, que o rio passa pelo meio, irrigando, produzindo vida, e seus afluentes, também efluentes pequenos, que ali se dirigiam pelos bairros, por onde passavam, produziam vida para os seus habitantes santos. No caso aqui da alegoria e da figura de linguagem, nessa metáfora, o Evangelho. O Evangelho de Deus, ele vai irrigando com vida as terras secas, os ossos secos, produzindo vida. E aí surge a alegria. Louvado seja Deus. Essas correntes também eles fazem menção de alegoria, alegórica de
turbulências na vida, adversidades, desolações outras, tantas. E hoje, a qual vivemos, a terra basicamente parou e estamos vendo as dificuldades. Mas há um rio que alegra, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a palavra de Deus, que nos conforta, que nos firma na sua presença, o rochedo final, o esconderijo, a fortaleza, a qual nós podemos passar pela tempestade seguros, guardados. Louvado seja Deus. As correntes abordadas, ele descreve tanto Charles como Calvino, como Agostinho, descreve como essas adversidades da vida, tanto natural, humana, como também as adversidades transcendentes. Pois nós não estamos limitados a um corpo físico somente, estamos limitados à vida dada por Deus, a vida eterna. E sabendo da grandiosidade do poder de Deus e da infinitude da sua graça sobre nós, nós temos a consciência plena da confiança num Deus que tudo pode. Esse rio, cujas correntes nos alegra e alegra a cidade de Deus. A cidade de Deus também ele faz alusões desde Jerusalém também a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, com a instituição dada por Deus, ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está dizendo que nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja construída, fundamentada no rochedo divinal. E esse rochedo divinal, ele é inabalável, é a rocha eterna, é a pedra que lá no livro de Gênesis já começa a fazer referência a ela, desde o início, e percorrendo os milênios, através dos profetas, dos apóstolos, Cristo chega para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta, no singular, esta está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, e não essa, Pedro. E diz: porque tu és Pedro, pedra pequena, seixo, a granulometria é pequenininha, mas ele, Cristo, quando se referiu a esta pedra, se referiu à rocha eterna, o rochedo divinal, a qual edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavra poderosa, maravilhosa! Esse é verdadeiramente o rochedo divinal, o santuário das moradas do Altíssimo. Assim a cidade de Deus está bem fortalecida, Está diante do seu projeto, do projeto divino, caminhando sem interrupções. O projeto divino antes da fundação do mundo. Ora, quando Moisés falou com Deus para que ele dissesse o seu nome, para ele poder responder a Faraó, o Senhor disse: eu sou. Também, já no tempo da nova aliança, muitos chegaram a Jesus e perguntaram: és tu o Cristo? És tu o profeta? Quem é você? E ele disse: eu sou, o mesmo eu sou, lá do tempo de Moisés. E certa vez até questionaram com ele: como é que tu só tem 30 anos e já é mais velho que Abraão? Antes da fundação do mundo, Jesus disse: eu sou.
e eles não entenderam a palavra. O eu sou é o tempo, é eterno, é maravilhoso, é poderoso, e o homem, na sua pequenez, diante do cosmos, dos mundos que nós conhecemos, ainda existem os que não conhecemos, também da transição desta vida imanente para a transcendente, a qual nós também ainda não alcançamos, nem a nossa ciência tem condição de alcançar o transcendente, mas já olhamos como a luz no fundo do túnel, e ali podemos ver a nossa esperança já em vida imanente, que alcançaremos a vitória estando com Ele, o nosso Salvador. E no verso 5, glória a Deus por tudo, ele diz: Deus está no meio dela, confirmando que o rio das correntes que alegra a cidade de Deus é Ele próprio. Deus está no meio dela. Isso são interpretações metafóricas de alguns estudiosos, levando a nos compreender que os egípcios antigos, os hebreus, eles costumavam falar dessa forma, em parábolas, em metáforas, em figuras de linguagem, e na transliteração para as outras línguas, é evidente que houve alguns acréscimos e também algumas oportunidades que algo foi diminuído, mas pelo menos os comentários de vários ângulos nos dão uma visão de que realmente o Senhor reina, e Ele é poderoso e está em todas as instâncias, é onipresente, louvado seja Deus. E ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada. É outra palavra segura. A cidade de Deus não sofre nenhum intempério, não sofre nenhum abalo e não está sujeita a tremores que venha a destruição. Deus ajudará ao romper da aurora, louvado seja Deus. A cidade, como nós vemos, é um lugar de refúgio, é um lugar de alegria, um lugar que podemos andar, podemos passear, contemplar. A contemplação é salutar. Muitas áreas, como jardins belos, bonitos, edificações. É um lugar também de honra, de rei, de governos, de tronos. É um lugar também de descanso, de refrigério, de alegria, de festas. Também é lugar de parar e observar e ver que somos também passageiros. Mas a cidade de Deus é uma cidade eterna, a nossa promessa, a nossa esperança, a qual podemos dizer que estamos alegres nessa cidade por fé, e nos alegramos por fé que um dia verdadeiramente descansaremos nela, e Deus nos ajudará. Quando ele diz aqui, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. É bem verdade, irmãos, que no transcorrer da história do povo de Deus, muitas vezes as lutas vinham e as vitórias vinham no raiar do sol da justiça, no amanhecer. E aqui na figura de linguagem que os intérpretes fazem, ele diz no raiar da justiça, no sol da justiça de Deus. E é verdade, quando Deus chega, a vitória chega. E ali podemos ver no transcorrer de todos aqueles tempos, ao amanhecer, chegava a vitória do povo de Deus. Ao romper da manhã, e vemos em várias passagens da Bíblia fazendo menção desse texto. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Não é diferente. As nações hoje, da mesma forma, se embravecem, se desentendem uma com as outras,
Os reinos se movem, mas temos certeza, estamos confiando, tranquilo, que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó está conosco. E é maravilhoso ter essa confiança, porque Ele é fiel, Ele é imutável. Ele disse para nós: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E assim foi no passado, e hoje também, da mesma forma, vem se dando esse cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, o salmista, no Salmo 125, verso 1, o tema da nossa campanha de oração: os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Este é o princípio de uma fé, que é crer na palavra de Deus. Já falamos na primeira parte, como diz lá em Hebreus, citando vários exemplos de fé, e a fé está fundamentada nessa rocha eternal, que é Deus. As nações se embraveceram, sim. Os reinos se moveram, sim. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. É bem verdade que em meio às desolações do passado, o Senhor chegou e ali Ele acalmou a tempestade e trouxe a paz. Foi assim desde o início, e é hoje da mesma forma, porque o Senhor reina. No verso 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos. Não existe exército na face da terra ou em qualquer outro planeta que sobreponha o exército de Deus. É um exército espiritual, eterno, inabalável, forte. Operando Ele, quem impedirá? Este é o exército que caminha triunfante no projeto, no propósito, no planejamento que Deus fez antes da fundação do mundo e escolheu o Cordeiro Pascual, que através da primeira aliança e promessa cumpriu em Cristo, já bem próximo de nós, há 2020 anos atrás. E nós estamos vivendo ainda esta palavra, uma palavra imutável, a qual nesse dia passamos a ver partes do cumprimento e que se aproxima mais uma etapa desse projeto, a vinda de Cristo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui eu falei no primeiro texto sobre o Deus de Jacó. É bem verdade que conhecemos várias vezes na Bíblia Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas buscando entender melhor o que cada um também vem à mente na sua interpretação, e se não for buscar fica com dúvida, por que Deus de Jacó e por que não repetiu aqui Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Agostinho tem uma forma de ver, Calvino acredita que talvez pela a grande frequência citando Abraão e Jacó, permaneceu, além de outras interpretações, mas Agostinho faz uma interpretação mais espiritual, como sempre, levando também a figura de linguagem. Ele mostra que Esaú, no seu nascimento, os dois, quando Isaac esperava o filho da mulher amada, aos 40 anos casando, e aos 70 vem esses dois filhos gêmeos, Esaú nasce peludo, ruivo,
Daí o nome Esaú, peludo, e Jacó segurando no calcanhar de Esaú. E aí o nome de Jacó, citado também na Bíblia com um significado: calcanhar. Em outras línguas, dialetos, traduções, enganador, por ter, já depois de adulto, ter negociado com seu irmão a primogenitura. Esaú, sendo mais velho, também, na interpretação de alguns estudiosos, é entendido como um homem mais voltado para as obras da carne. Era um homem da agricultura, da caça, e Isaac gostava muito disso. Já o Jacó era muito simples, prendido à obediência à sua mãe, e nesse interim ele caiu no pecado de, por ambição, comprar a primogenitura do irmão, porque era uma bênção grande antigamente, embora hoje ninguém dê valor, mas diante de Deus, a primogenitura está dentro dos projetos de Deus. E ele, ali, diante daquela situação, vendo o irmão com fome, a ponto de morrer, assim ele se expressou, como está escrito, ele negociou a primogenitura com ele. E a sua primogenitura foi trocada pelo prato de guisado, e lentilhas, o que lembra muito o tempo no Egito das lentilhas, o que mostra também Esaú muito voltado para o prazer da carne, e Jacó mais voltado para cima, olhando as promessas dos primogênitos, buscou segurar por ambição, por engano também, a primogenitura do irmão, se aproveitando dessa oportunidade. Mas diante desse quadro, Jacó passou por um momento de grande tribulação, angústia e terror, quando teve que perder a comunhão com os pais, indo para outra terra, lá conhecendo uma mulher, e tendo como mulher, foi negociar também com seu sogro, outro que também usou de engano com ele. E ali a sua mãe, que encaminhou ele para aquela situação, pagou também um preço muito alto, porque morreu e não viu mais o seu filho. O preço alto, a mãe morrer e não ver mais o filho. E Jacó continuou ali com Labão no seu casamento, foi enganado. Ele deu a filha mais velha. Quando amanheceu o dia que viu, ele disse: eu não negociei uma mais velha, foi com a mais nova, Raquel. Ele disse: Jacó, não se faz assim na minha terra. Aqui primeiro a mais velha, depois a mais nova. Então você trabalha mais, aí tome mais um compromisso grande de trabalhar muito mais anos, o dobro, dobrar o tempo para ter direito à primeira mulher. Mesmo assim, esse tempo todo, com medo do irmão Esaú, por causa da trapaça, do engano. Mas o Senhor, depois que tudo estava bem, o Senhor disse: volta para a tua terra. E Jacó sempre foi voltado para Deus, ouvindo, encaminhou-se para voltar. Mas a maior dificuldade seria encontrar com seu irmão. Mas astuto preparou também a condição de paz, da qual Deus deu misericórdia, e ele conseguiu paz com o irmão e viveram em paz depois, produzindo assim o crescimento de duas grandes nações, como o Senhor falou no princípio. Há duas nações no ventre,
e a mais nova dominará sobre a mais velha, a maior, né? Esaú, no caso de Esaú. E olhando, irmão, se formos detalhar cada assunto, nós teríamos muito, que o nosso tempo aqui seria pouco. Por isto que a Bíblia muitas vezes fala Abraão e Jacó, porque Jacó, no entendimento de alguns sábios, ele foi mais voltado para a obra de Deus. Já Isaac foi uma figura um tanto natural, humana, sem muita expressão espiritual. Viveu sua vida, e é evidente que viveu na presença de Deus, mas sem muito a fazer e a destacar. Daí a justificativa, Abraão e Jacó, os dois que se destacaram mais. E Deus amou Jacó de tal forma que quando chegou numa oportunidade, ele disse: vai para o Egito. Olha, ele certamente temeu, porque como um servo de Deus, como antigamente era muito rígida essas posições, ele disse: eu, um servo de Deus, e com a terra pagã, isso é uma conjectura minha, uma interpretação minha. Mas eu creio que no coração dele, ele temeu ir para o Egito, o Senhor falando, e o Senhor confirmou a aliança, o concerto, o testamento com Abraão, e fez um concerto com ele também, uma aliança, dizendo: eu irei contigo. Isso é maravilhoso. Aí ele criou coragem para ir para o Egito. Assim é a história de destaque de Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vimos no primeiro aí, refúgio. Refúgio é fortaleza, né? Refúgio é um esconderijo. Refúgio é um lugar de descanso, um lugar de trégua, um lugar de parar para contemplar e planejar tudo para a frente, né? É um lugar de descanso, é um lugar de salvação. Então, com muita propriedade, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados irmãos, nós fazemos assim esse texto de uma forma simplista, rápida, porque também nesses vídeos nós não nos deteremos com um tempo maior, mas sabemos que aqui cada versículo desse dá para a gente passar um bom tempo descrevendo e ter uma interpretação final, uma visão global do que realmente o salmista, nesse canto, nesse louvor, ele abordava tudo isto. Então ele diz nessa segunda parte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Esse termo Selá era uma pausa que era dada na música para contemplação, para meditação, para descanso, também para afinação dos instrumentos. E aqueles instrumentos naquela época não tinham a tecnologia que tem hoje, como instrumentos leves, cordas fininhas, né, fácil de se afinar, até com afinador eletrônico hoje se afina tudo. E em meio à turbulência, ao canto que o israelita canta com alegria realmente, dançando, pinotando, eles poderiam, na euforia, bater com mais força nas cordas, folgando-as e também desafinando, o que tornava a melodia um tanto desagradável. Daí, cada trecho teria a sua divisão própria, que alguns estudiosos chamam divisão divinal. O próprio Salmo está dividido em 3 etapas, 3 partes, naturalmente, sem precisar ninguém dividir. E, se Deus quiser, domingo próximo, estaremos meditando na última parte e fazendo o fechamento
deste salmo, dando uma pincelada rápida na introdução do salmo seguinte, o 47, que é uma continuidade deste salmo, que fala em bater palmas, né? Interpretado por muitos de forma diferente. Que Deus em Cristo os abençoe e a graça de Deus continue com todos. E nós, neste momento, encerramos esta parte e vamos orar, dando graças a Deus por tudo, aguardando que domingo estaremos aqui novamente. Pai Santo maravilhoso, mais uma vez somos gratos pelo privilégio que nos concede de estar na tua santa casa, na sua santa presença, transmitindo, Pai, a tua santa palavra para o louvor e glória do teu nome. Que o Espírito Santo dê a cada um de nós um entendimento divino através, Pai, de corações compungidos pelo Espírito Santo, para que possamos viver com alegria da tua santa presença em nossa vida, através de uma fé verdadeira. Assim, Pai, seja com todos nós. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos tudo. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.